E aí, galera do Me Salva, tudo bom? Nessa aula, nós vamos falar sobre quimerismo e mosaicismo. Se vocês abrirem o dicionário e procurarem a palavra quimera, a primeira definição que vocês vão encontrar é um monstro mitológico de origem grega que é formado pela fusão de um leão, um bode e uma serpente. Apesar disso não ter relação com o fenômeno genético chamado de quimerismo, vai nos ajudar a associar com a própria palavra, pois é a fusão de elementos muito diferentes. Em biologia, uma quimera é um ser que possui células de populações diferentes, ou seja, dentro de um mesmo ser, nós possuímos células com material genético diferente, células que não são relacionadas e que possuem dois DNAs diferentes. Esse é o caso de uma gatinha que ficou famosa na internet, a gatinha Vênus, por ser muito diferente dos outros gatos da ninhada. A gatinha Vênus tinha o rosto repartido bem no centro, com a cor da pelagem preta e laranja. Além disso, ela possuía os olhos de cores diferentes, um fenômeno que se chama heterocromia e que é bem frequente em animais. Por causa dessas características, a gatinha Vênus apareceu até no Fantástico, no Detetive Virtual. E os veterinários foram fazer estudos maiores e viram que ela era uma quimera, ou seja, a gatinha Vênus tinha duas populações de células diferentes e, por coincidência, a pelagem preta e a laranja se organizaram exatamente na metade de cada lado da cara do animal, o que fez ela ficar famosa. Hoje em dia, a dona da Vênus tem até um site que posta as fotos do dia a dia do bichano. A Vênus é um exemplo de quimera dispérmica. O que acontece nesses casos? Nós temos um óvulo, o gameta feminino, que é fecundado normalmente por um espermatozoide, o gameta masculino. No entanto, são liberados, nesse caso, dois óvulos e cada um é fecundado de forma individual, formando dois zigotos. Esses zigotos, que deveriam se desenvolver individualmente e iriam gerar gêmeos dizigóticos, se fundem e com essa fusão formam um único zigoto que é uma quimera. Essa fusão ocorre bem na fase inicial da formação do embrião, até o 4º dia após a fecundação, o que permite que essas células se misturem, formando um único ser. Caso essa fusão ocorra após o 4º dia, há um grande risco de gerar crianças diferentes, mas que são unidas por algum órgão. São os gêmeos siameses ou chipófagos, que hoje em dia a medicina já consegue separar essas crianças, em muitos casos, que têm uma vida normal. O quimerismo muitas vezes é descoberto por acaso, como no caso da gatinha Vênus, pois dificilmente ele apresenta consequências clínicas. As características clínicas vão aparecer, por exemplo, quando a gente tiver fusão de um zigoto masculino com um zigoto feminino, pois esse indivíduo terá células XX do zigoto feminino e XY do masculino, e vai desenvolver os dois tipos de tecido. Essa é a explicação presente em 30% dos casos de hermafroditismo verdadeiro. O hermafrodita verdadeiro
é aquele indivíduo que possui tecidos femininos, como útero e ovários, e masculinos, como testículos e genitália externa mais desenvolvida, semelhante à masculina. No entanto, se os zigotos que se fundiram foram do mesmo sexo, dificilmente vai ter alguma característica clínica. Com o auxílio da luz ultravioleta, é possível visualizar as linhas de Blaschko. Linhas de Blaschko são linhas que correspondem à migração embrionária das células da pele. São linhas que apresentam coloração diferente e que só podem ser vistas com o auxílio da luz UV. Se nós pensarmos, duas pessoas, mesmo que tenham a mesma cor de pele, não têm exatamente o mesmo tom. E é isso que dá a diferença de cor entre essas porções da pele em uma mesma pessoa, que permite a visualização das linhas de Blaschko. Para quem ficar curioso, fica a dica. Tem um episódio do CSI Las Vegas, 4ª temporada, 23º episódio. O episódio se chama Bloodlines. E todo o caso se concentra em volta de um caso de quimerismo. É bem interessante e as linhas de Blaschko é uma das dicas que leva à resolução do caso. Outras formas de quimerismo é o microquimerismo. Isso acontece quando a quantidade de células que apresenta quimerismo é muito pequena. Isso pode acontecer entre os gêmeos, por exemplo, entre gêmeos dizigóticos. É conhecido que as placentas têm ligações, as chamadas anastomoses placentárias, e por isso há uma troca de células entre os gêmeos. Como essa troca é muito recente, o sistema imunológico não reconhece essas células como estranhas, e elas convivem normalmente com as células do gêmeo original. Isso foi descoberto na década de 50, depois do fenômeno da tipagem sanguínea, porque se descobriu que algumas crianças que possuíam irmãos gêmeos tinham ao mesmo tempo 2 tipos sanguíneos. Esse caso é semelhante com a transfusão de sangue. Nós temos um receptor que vai receber sangue do seu doador, que tem o mesmo tipo sanguíneo, mas não o mesmo DNA. Então, essas células do doador vão circular junto com as células do receptor, transformando o receptor em uma quimera. Esse fenômeno é temporário, pois permanece apenas o tempo de vida das células do doador. Ao contrário dos transplantes, que são um caso de microquimerismo duradouro. Nós podemos ter transplante de órgãos sólidos, por exemplo, um fígado, e nesse caso o quimerismo fica confinado ao órgão específico, pois aquele órgão, apesar de compatível com o receptor, possui um DNA diferente das demais células. E nós também podemos ter o caso do transplante de medula, onde a nova medula do doador vai produzir células com um novo DNA para o seu receptor, que vai ser diferente das células de todos os outros tecidos do receptor. Semelhante ao caso dos gêmeos, nós temos o quimerismo materno-fetal, que também é através da troca entre a placenta de células do feto para a circulação materna. Essas células podem ser usadas até para triagem de doenças no feto, sendo um procedimento pouco invasivo, pois é apenas uma coleta de sangue da mãe, mas que apresenta grande risco de contaminação
pela elevada quantidade de células que tem material genético da mãe. Outro fenômeno genético é o mosaicismo. O mosaicismo acontece da seguinte maneira: nós temos um óvulo, o gameta feminino, e um espermatozoide, nosso gameta masculino. Esses gametas vão se fusionar através da fecundação do espermatozoide no óvulo, formando um zigoto único e normal. No entanto, durante as divisões subsequentes, imagine que uma dessas células tem um erro na divisão e desenvolve uma mutação. Essa mutação vai ser passada para todas as células que forem da mesma linhagem daquela que teve a mutação inicial. E dessa forma, nós teremos dois tipos de células: as células normais e as células que portam essa alteração. Mas elas têm o mesmo material genético e são originadas de um único zigoto. Essa mutação pode explicar alguns casos de doenças que apresentam fenótipo variável. Vamos pensar assim: uma criança com síndrome de Down possui um cromossomo 21 a mais em suas células, certo? Se ela possuir essa alteração em todas as suas células, ela pode ter características mais graves, mais acentuadas, se apenas algumas dessas células portarem as alterações. Isso é muito questionável, pois depende também do tipo de tecido que porta a alteração. Se a minha mutação for especificamente no tecido nervoso e, por exemplo, as minhas células normais forem células da pele, o meu fenótipo vai ser tão grave quanto se eu tivesse essa alteração em todas as células do zigoto. É importante, nessa aula, deixar bem clara a diferença entre quimerismo e mosaicismo. O quimerismo se dá pela fecundação de um óvulo pelo seu espermatozoide individualmente, formando dois zigotos normais. No entanto, esses zigotos vão se fusionar, formando um único ser. Esse ser vai portar duas populações de células com DNA diferente e vai ser chamado, então, de uma quimera. É muito difícil a gente detectar o quimerismo, pois ele raramente tem consequências clínicas, e somente testes de DNA vão identificar a existência de duas populações. Diferente do mosaicismo, onde tem a fusão de um óvulo com um espermatozoide, formando um único zigoto normal. Mas esse zigoto desenvolve uma alteração, uma mutação, e passa essa mutação para as demais células que são originárias dessa célula inicial. Esse organismo vai ser um mosaico. O mosaicismo é bem mais comum na ciência, até porque é mais fácil de ser identificado e pode ser visualizado em exames de citogenética, que é o módulo que iremos tratar mais adiante, que faz o estudo do material genético
das células. Não percam, galera. Até a próxima!